Então, começando com nossas preliminares, é aquela ideia de ter uma visão geral da economia brasileira. Né? O que dizem os dados? Não é aquela visão mais completa do final dessa unidade, é só a gente entender que história que a gente está contando. Quando eu conto a história da economia brasileira no pós-guerra, que história que eu estou contando? O que está acontecendo? Aqui eu falei 50, 85, mas nós vamos pegar um período maior. Eu bobeei nesse parênteses aí. O que eu quero mesmo é a história que eu vou contar em dados. O que os dados falam sobre isso? Quando eu quero fazer essa discussão, a primeira pergunta é quais as variáveis relevantes? Quais as medidas relevantes? Como olhar os dados? Tudo isso importa. Eu tenho amigos que fizeram outras áreas, né? Quer dizer, da minha turma, eu acho que eu vim para economia, o resto da minha turma toda foi para engenharia, alguns fizeram físicos. E tem aquela história. Quando um astrônomo olha para uma estrela, ele está vendo uma coisa. Quando um poeta olha, ele está vendo outra. E assim por diante. Então, olhar os dados depende muito do que você está procurando nos dados, o que você foi treinado para procurar nos dados. Um economista procura certas variáveis, os cientistas sociais de outras áreas procuram outras e assim por diante. Então, não é uma questão de certo, de errado, é simplesmente de o que você está procurando nos dados. Aqui nessa nossa introdução, nessa super introdução, nós estamos preocupados em saber a geração de riqueza. Nós vamos falar melhor sobre isso, mas eu sei que riqueza, né, o PIB, como a gente fala, as pessoas criticam muito. Olha, não é uma medida boa, é possível ter menos renda e ser mais feliz. É claro que é possível, a gente encontra isso todo dia. Mas, grosso modo, os países que têm o PIB altos, eles tendem a ter um padrão de vida melhor. Geralmente, o país que tem PIB alto, ele tem uma educação boa, ele tem uma distribuição de renda mais igualitária do que países de PIB baixo, ele tem menos pobreza, que é uma coisa muito importante. Então, a saúde é melhor, as pessoas vivem mais, essas coisas costumam andar juntas. Então, a gente gosta de olhar isso não só pela medida em si, mas porque ela vem com outras coisas. Você pega os países da Europa Ocidental, você pega a França, a Inglaterra, mesmo a Alemanha, que é ali no meio, mas já virou Ocidente. O padrão de vida desses países não é só porque eles são mais ricos, eles têm uma qualidade de vida melhor do que em outros países, em outras regiões pobres do planeta, como na Ásia, em parte da África, boa parte da América Latina, onde nós estamos. Então, nós vamos tentar olhar isso, depois nós vamos olhar outras coisas, mas nessa primeira rodada nós vamos olhar isso. E também onde buscar os dados. Aqui no curso nós vamos usar várias fontes de dados. A primeira, mais importante, o IBGE, as contas nacionais, que é a nossa referência básica, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, que ela é muito importante para a gente ter uma ideia da distribuição de renda aqui no Brasil, porque o censo é só de 10 em 10 anos, né? A PNAD é todo ano, ela é a de amostragem, mas ela traz uma boa ideia da situação dos brasileiros, a pesquisa industrial mensal, tem a pesquisa industrial anual. Nossa, o IBGE é muito rico, é um orgulho para o Brasil nós termos essa fonte de dados gigante que o IBGE nos propicia. Esses dados todos estão disponíveis, ou quase todos, alguns não, porque são dados que têm algum grau de sigilo, mas muito dado disponível na internet pelo IBGE. O IPEA Data é uma base de dados. O IPEA não cria dados como o IBGE, mas ele organiza dados, e isso é muito bom às vezes, que você não sabe onde procurar. O IPEA Data organiza, facilita e entrega para a gente. O FMI é muito bom para comparação de países, porque ele padroniza os vários países, e muito bom para dados relativos a contas públicas, como dívida pública, carga tributária, gasto do governo. Isso tudo está muito bom. Você encontra no FMI qual é o país com a maior dívida pública da América Latina. Vai lá no FMI que você descobre essa resposta. Os dados do FMI começam em 1980, então já tem aí um longo período, são mais de 40 anos de dado para vários países, a grande maioria dos países. Banco Mundial é mina de ouro, porque aí ele tem muito dado sobre muitos assuntos, dados da parte energética, poluição, pobreza, saneamento, desigualdade de gênero, desigualdade racial, toda essa discussão, todos os da educação, tudo isso vocês encontram lá no Banco Mundial para vários países, começando em 1960, a base de dados dele. Nem todas as variáveis têm o período inteiro, mas
certamente é a base de dados mais ampla que nós vamos trabalhar, é uma base de dados legal, vale a pena aí olhar para aprender mais sobre o mundo com os dados do Banco Mundial, é um exercício muito bom. Payworld Table é uma base de dados muito usada por economistas de crescimento econômico, porque ela foca em trabalho, capital, produtividade, essas variáveis que nós que trabalhamos com crescimento gostamos. Deixa ela aí, porque ela faz bem. Eu gosto dela. Então, um pouquinho do meu peixe. Então, mas é uma base que também é muito popular. Ela tem dado desde os anos 50. Uma que eu não listei aqui, que é muito interessante, o projeto Madison para dados históricos. A maioria das bases de dados em economia vem no pós-guerra, porque foi lá que se organizou os princípios de contabilidade nacional que nós usamos hoje. Então, os dados padronizaram melhor. Mas esse Madison Project, ele vai buscar dados de antes desse período. A gente não vai falar muito no curso, porque o nosso curso começa no pós-guerra. Mas para quem gosta de história, para quem quer saber Brasil na época do Império, como é que era o nosso PIB, é claro que não tinha um PIB como se entende hoje, mas eles tentam criar um conceito. Vale a pena para quem gosta de história. Projeto Madison está na internet, não cobra nada. Você desce a planilha Excel, são vários países. Para país europeu tem dado lá desde... não tinha nem mundo, já tinha dado no Madison Project. Muito bacana para quem tem essa visão mais histórica das coisas, quem quer ver como era lá atrás. Sua Majestade, o PIB, aqui é uma brincadeira, obviamente, mas é porque o PIB de fato é a variável que nós vamos trabalhar mais, pelo menos nesse primeiro momento, mas em boa parte do curso. Nós estamos preocupados com o PIB. Como eu disse, não por ele em si, mas porque geralmente quando o PIB está crescendo, as outras variáveis importantes, elas também estão melhorando o comportamento. Geralmente tem exceções, não é uma regra de ferro e fogo, mas é um padrão geral em termos de mundo. Países de PIB alto são países de boa qualidade de vida, são países onde as pessoas vivem mais, etc, etc. Então, é uma variável importante. Para começar um curso de economia, é melhor que tem. O PIB é definido como o valor total da produção de bens e serviços finais é importante, realizada por um país em território nacional em determinado período de tempo, usualmente um ano, mas às vezes um trimestre ou até um mês. Em geral, a produção é medida em unidades monetárias. Eu falo que o finais é importante aqui, porque o grande problema de calcular o PIB é evitar a dupla contagem. Então, o produtor de laranja vende uma laranja, isso é produto. Aí o cara lá da lanchonete pega a laranja e faz um suco. Esse suco é produto, só que parte do suco é o valor da laranja. Então o que é que você faz? A laranja que foi produzida para a lanchonete, ela não entra no PIB, só entra o suco porque ela já incorpora o valor dessa laranja e assim por diante. Então, é só aquela bens e serviços finais. Finais aqui, ou consumo final, ou investimento, que também é um destino final do bem ou serviço. Aí depois nós vamos falar de exportações, importações, como tudo isso entra, mas esse é um ponto importante. Quem fez contabilidade nacional, eu sei que alguns cursos fora da economia fazem, contabilidade eu sei que faz, entende bem isso. Quem não fez, só tenha isso em mente. Não nem tudo que é produzido vai direto para o PIB. Ele aparece no PIB, mas às vezes de forma indireta. É um período de tempo, então você está interessado no que foi produzido naquele período, isso quer dizer, a minha casa está construída há 10 anos. Ela não está no PIB, ela entrou lá quando foi construída. Agora, ela é estoque, ela é o patrimônio da sociedade, é o estoque de capital da sociedade ou de riqueza, então o período de tempo importa. Tem mais detalhes, mas aqui já começa a dar ideia. Tem 3 maneiras de medir o PIB. Tem o que nós chamamos de método dos rendimentos, que é somando todas as rendas de uma economia, capital, renda do trabalho, renda de autônomos, qualquer renda que tenha na economia. Se você somar, dá o PIB. Método do valor adicionado, que é ver quanto foi adicionado em cada etapa de produção. Então, a firma pega a matéria-prima, ela adiciona valor, soma, e cada etapa da produção adiciona valor. Então, é o método do valor adicionado. E o mais famoso, que é o do dispêndio, que é pegar essa despesa em bens e serviços de uso final, que foi o que eu comentei antes. Esses 3 métodos são iguais. Depende, se você calcular direitinho, dá igual. É claro que às vezes tem variações por conta dos conceitos, como é que você bota imposto, coisas desse tipo. Mas se você botar todos de forma consistente, isso é igual. A soma das rendas é igual à soma dos valores adicionados, que é igual ao dispêndio. Esse gráfico ilustra um pouco o que eu estou falando. Então, por que isso é igual? Então você tem aqui as empresas,
as empresas produzem bens e serviços para as famílias e as famílias pagam os bens e serviços. Então, essa aqui é a produção, essa aqui é a produção, é o PIB pela ótica da produção, que vai e volta. Então, esse aqui é pelo dispêndio. Finalmente, você tem as rendas, salários, lucros, juros, aluguéis, etc., que saem das empresas para famílias, que é onde as famílias vão pagar pelos bens e serviços recebidos. Então, essas três leituras são iguais. Em abordagens, principalmente abordagens mais keynesianas, gosto muito de falar em vazamentos e injeções. Os vazamentos seriam aquilo que tira o dinheiro desse fluxo. Poupança, tributação, o governo leva para ele, importação são produtos que estão vindo, não foram produzidos no país, é gasto com coisas que não foram produzidas no país, no caso da importação. E tem as injeções, investimento, gasto do governo, exportações. Então, em tese, um aqui compensa o outro e no fundo você tem o PIB. Você pode medir o PIB de várias maneiras. Quando eu falo de PIB nominal, eu estou falando dos bens e serviços medidos em preços correntes, ou seja, os preços da época que foi colocado. Para comparações no tempo, não interessa muito, porque a inflação atrapalha. Quer dizer, você tem em 2015 uma inflação de 10%. Você vai dizer que o valor aumentou 10%? Aumentou, mas ali era só preço. Então é comum ajustar esse efeito dos preços e trabalhar com PIB real, que corresponde aos bens e serviços medidos em preços constantes de um determinado ano. Então você corrige os preços, tira o efeito da inflação e aí nós vamos ver de fato o que foi crescimento real do PIB. O deflator do PIB é a razão entre o PIB nominal e o PIB real, é uma medida de preços, não é boa para calcular a inflação. Inflação tem a ver com cesta de consumo, o deflator do PIB é tudo que é produzido entra, mas é uma medida importante de variação de preços, digamos assim, para calcular a PIB é a mais adequada. Tem só um problema, ela não sai tão rápido. Enquanto que os índices de inflação saem durante o ano inteiro, saindo todo mês, o deflator demora um pouquinho para sair, porque depende do cálculo do PIB. Então, para análise de curto prazo, ele não é muito útil. Para análise de longo prazo, de PIB, usem o deflator do PIB se quiser saber se de fato está aumentando a produção do país. Bom, se ficou confuso essa questão de nominal, eu acho que agora vai dar para visualizar. Esse é o PIB nominal do Brasil. Esse é o PIB nominal do Brasil desde lá de 1900. Vocês podem ver que essa informação não diz nada para você. Dá a impressão que ficou tudo zero, depois subiu desesperadamente, né? Claro que isso não aconteceu. É claro que o Brasil não ficou estagnado esse tempo todo e começou a subir. Isso aqui é deformação de inflação. Deformação de inflação. Então eu estou usando os preços. Referência é porque os métodos de contas nacionais mudam. Então isso aqui é o método utilizado em 2000. Esse dado está disponível no IPEA Data. Aqui é só para mostrar o quanto não faz sentido a gente olhar dados no tempo, dados nominais. O legal é usar dados corrigidos. Então aqui eu corrigi, está tudo em valores de 2013. Então os valores aqui são de 2013, eu trouxe para os valores de 2013 e a gente já vê que mudou o comportamento. A gente já vê uma historinha um pouco melhor, né, de crescimento e tal. Só que essa medida no longo prazo, para analisar o enriquecimento, também não é boa. Ora, aqui em 1970 deve estar por aqui, nós éramos, eu falo 1970 porque é fácil lembrar, nós éramos 90 milhões, né, por causa da música lá da Copa. Pra frente Brasil, salve a seleção, 90 milhões em ação. Aqui, em 2010, quando essa série acaba, um pouquinho depois, 2013 talvez, nós éramos mais de 200 milhões, hoje nós somos 220 milhões. Então não faz muito sentido comparar um PIB que em 1970 tinha que alimentar 90 milhões de pessoas com um PIB que hoje tem que alimentar 220 milhões de pessoas. Então a gente tem que trabalhar outro conceito um pouco mais sofisticado, que é o PIB per capita, o PIB por pessoa. Então eu vou dividir esse PIB pela população. Opa, aqui já dá para ver a estrutura da economia brasileira bem melhor. Né? Nós estamos vendo aqui um período de crescimento, olha o crescimento forte do Brasil aqui. Aqui nós estamos vendo a estagnação, claramente, dos anos 80. Aqui a retomada do crescimento. E por aqui para, porque a minha série está parando aí em 2010, 2011. Por que minha série está parando aí? Porque quando eu peguei no IPEA, eram os dados que tinham. E daí, não dá para atualizar? Claro que dá, e nós vamos fazer isso. Só para mostrar para vocês e depois eu vou discutir essa questão da atualização.
Hoje tem séries integradas, eu quero só fazer o exercício. Além de olhar a série, algumas vezes é legal ver a variação da série, né? Isso aqui é quanto cresceu e quanto diminuiu a cada ano. Então, é o PIB real e eu estou vendo a variação dele. Quanto cresce, quanto diminui. Aqui é legal para a gente ver, por exemplo, você vê esse período todo aqui de crescimento, ó, olha aqui o Brasil crescendo muito, o Brasil crescendo acima de 10% ao ano. Depois você vê períodos de baixo crescimento, você vê períodos de queda de PIB, aqui a grande crise dos anos 80, começo dos anos 90, aqui a Grande Depressão, cai 2 anos seguidos. Então, também é uma maneira de ver o dado. Você pode ver o dado assim, que você vê a trajetória de PIB, ou você pode ver as variações que esse gráfico está mostrando. Então, aqui a gente sabe quais foram os anos que o PIB subiu e quanto subiu, quais foram os anos que o PIB caiu. Né? Você vê que aqui nesse período, a maior queda que nós temos são esses 2 seguidos aqui na Grande Depressão. Mas depois o Brasil se recupera. Logo depois da Grande Depressão, o Brasil tem uma subida rápida e boa. Bom, aqui eu estou pegando só o período mais recente. Aqui a metodologia de cálculo é de 2010. Então, referência a 2010. É outro método de cálculo de PIB. A diferença não é tão grande, são diferenças pequenas que vão evoluindo porque vai mudando a atividade econômica, então os institutos têm que ir evoluindo. Então, se nós pegarmos aqui, são as variações de novo. Está aqui a queda da crise de 2008, né? Nós vamos discutir a crise de 2008, aquela que eu disse que talvez tenha precipitado a volta do desenvolvimentismo. Aqui, o que eu estou chamando de possível novo colapso, a grande queda de 2015, 2016. Você vê que 2 quedas seguidas nós só tínhamos tido na Grande Depressão. Foi a única época que nós tínhamos tido 2 quedas seguidas do PIB e nós tivemos agora. Esse ano deve ter a maior queda da história do PIB brasileiro por conta da pandemia. A gente torce que não, mas é uma possibilidade de acontecer. Se eu quiser completar a série, e eu quero completar a série usando essas que eu trabalhei aqui, nós vamos ter que misturar dados. Isso significa sujar a mão. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não peguei a série completa e trouxe para vocês? Porque sujar a mão é parte do trabalho de qualquer cientista aplicado, de qualquer estudante, pessoa que estude. Ou, né, eu não vou discutir aqui se é ciência ou não é, senão é uma discussão longa. Mas se você quiser fazer um trabalho aplicado como economista, como cientista social, cientista político, contador, vai sujar a mão. Então vai ter que fazer alguns ajustes. Então eu fiz isso, só para dar um exemplo para vocês, eu juntei as 2 séries. Eu fiz o seguinte, eu peguei o valor do PIB em valores de 2013, entre 1900 e 2013, aquela referência 2000, e apliquei depois a variação entre 2014 e 2017 para completar a série. Aí eu fiquei com uma série bacana, porque ela complementa. Professor, eu posso ir no IPEA e pegar a série completa a partir de 1900? Pode! Você não vai encontrar a partir de 1900, porque aí tem muito problema metodológico. Mas você vai encontrar séries importantes sem precisar você sujar as mãos. Mas eu quero que você saiba que se você não sujou, alguém sujou por você as mãos. Isso não é erro, isso não é pecado, você só precisa deixar claro o que foi feito e colocar as hipóteses, tá? Então, não se faz economia aplicada sem sujar a mão. E aqui, então, está a nossa série completa de PIB per capita, começando aí em 1950, indo até 2017, é o período do nosso curso. E aí nós vamos enxergar os momentos lá que dividem nosso curso de forma absolutamente clara. O primeiro momento é o período do nacional desenvolvimentismo, é o grande crescimento da economia brasileira. Aqui vocês vão ver que o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo nesse período aqui, principalmente a partir aqui dos anos 60, a disparada do Brasil é impressionante. Então, mas tem esse período também, esse crescimento é muito forte também, o gráfico às vezes engana por conta de escala. Então você tem um grande crescimento do Brasil, o Brasil se tornando uma das grandes economias do mundo. Depois você tem, em 1980, a estagnação da economia brasileira. Você tem o que eu chamei de colapso da economia brasileira. O Brasil, quando chega aqui, ele tem uma queda em 1980, em 81 em relação a 80, dá para ver essa queda muito forte da parte da linha pontilhada, e vocês veem que o crescimento acaba. Nós passamos 23 anos basicamente sem sair do lugar, nosso crescimento foi mínimo nesse período. A década de 80 é a que nós chamamos de década perdida. Está aqui a nossa década perdida. Mas a década de 90 pode não ter sido perdida, mas também não foi nenhuma maravilha.
Nós retomamos um crescimento a partir de 2003. Vamos discutir talvez as razões. Mas em 2014, outra queda. Não dá para falar que o colapso de 2014 foi igual a esse, porque não tem tempo para isso. Nós estamos com 6 anos de colapso. Mas dá para falar claramente de que foi um baita puxada de freio essa queda aqui. Essa nossa década, que está se encerrando agora, segunda década do século XXI, ela é uma década perdida. Ela se mostrou uma década perdida. Isso é dramático. Isso quer dizer que de 1980, a 2020, nós conseguimos ter 2 décadas perdidas no Brasil e uma década de crescimento fraco, que foi a década de 90. É difícil ver uma situação mais dramática do que essa, e o Brasil, então, está ficando para trás. É essa história do país que crescia, do país que colapsou. Colapsou por quê? Um azar ou porque esse crescimento ele não tinha os fundamentos necessários para se manter? Isso nós vamos discutir no curso. Esse colapso, ele está associado a esse crescimento ou não? De novo, esse colapso está associado a esse crescimento ou não? Por que nós não conseguimos uma trajetória de crescimento boa? Por que a gente não segue essa trajetória para estar com um PIB assim, como, por exemplo, a Coreia conseguiu e a China parece que também está conseguindo? São perguntas que nós vamos ter que fazer durante esse nosso curso. Só para encerrar, então, esse primeiro vídeo, nós temos, os dados dizem para a gente, agora eu estou falando dos dados, que nós temos 3 períodos claros na economia brasileira: o crescimento acelerado até 80, o colapso com as décadas perdidas, não dá para falar de inflação, porque eu não botei o dado de inflação, mas nós vamos ver, e a retomada do crescimento com um possível novo colapso em 2014. Essa é a história que eu vou tentar contar para vocês nesse curso, que nós vamos discutir nesse curso, e que nós vamos ver as teorias, os dados, os personagens, as grandes linhas de política, o que aconteceu e o que deixou de acontecer para que aparecesse essa história. Muito obrigado pela atenção. Paro aqui esse vídeo.